Olá vocês, continuando nossas conversas sobre física, tá? Vamos hoje, ou vamos agora, tratar ainda, ou dando continuidade àquele assunto de trabalho e energia, vamos agora, depois de conceituarmos e termos aprendido um pouco sobre o que é trabalho, do ponto de vista da física, vamos agora ver o que é energia. São coisas aparentemente distintas, mas tem um nexo profundo entre elas. A gente aprende, talvez seja oportuno aprender um pouco sobre energia a partir de um experimento simples que está presente no nosso cotidiano. A queda de um corpo. Aqui temos umas chaves, não é? Um chaveiro, que está preso aqui na minha mão, a uma certa altura, e eu vou largar e vamos observar o que acontece com esse chaveiro. Bom, então, melhor, tá? Trabalho e energia. E hoje agora nós vamos tratar do conceito de energia. Repetindo o experimento. Vamos observar. O que acontece? O corpo cai. Ao largar o corpo, a sua velocidade era zero, ele foi largado. Entretanto, ele está caindo, né, sujeito à força da gravidade, que é na direção da queda. Então, nós temos, e mais, observamos que, à medida que ele cai, à medida que ele está caindo, a sua velocidade aumenta. E nós verificamos que há esse aumento de velocidade, inclusive com o impacto do corpo lá sobre a mesa. O impacto do corpo sobre a mesa produziu som. E esse som chegou até você. O som aconteceu porque a mesa recebe o corpo com uma certa velocidade, o impacto sobre a mesa faz com que a mesa vibre, a mesa vibrando transmite essa vibração para o ar vibra e essa vibração chega até você e você escuta. Tá? Bom, então, observando ou esquematizando este problema, nós podemos entender, podemos esquematizar da seguinte maneira. Tá? Então, vamos iniciar estudando o que nós chamamos da energia cinética. É a energia que os corpos têm por estarem em movimento. Isso a gente conhece muito bem. Um carro se deslocando, quando há uma colisão, há uma deformação muito forte do carro, a depender da velocidade dele. Se a velocidade for baixa, deforma pouco. Se a velocidade for alta, deforma muito. Isso quer dizer que a deformação acontece porque forças atuam sobre os objetos. Essas forças, ao deformar o objeto, elas realizam um trabalho e o carro em movimento tem uma energia. Energia do movimento. Energia cinética. Vamos tentar aprender sobre a energia cinética ou energia do movimento, observando o movimento retilíneo uniformemente variado. A queda do corpo ao longo de uma linha reta, velocidade aumentando. No movimento retilíneo uniformemente variado, nós aprendemos que o movimento ocorre
numa aceleração constante. Então, em qualquer instante do movimento, nós temos uma aceleração constante e é representado por esse gráfico. Outra coisa que aprendemos no movimento retilíneo uniformemente variado é que a velocidade varia com o tempo linearmente. Então, o móvel parte de uma velocidade inicial e essa velocidade V0, por exemplo, e essa velocidade T0 igual a zero, V0, e essa velocidade cresce linearmente de tal maneira que num instante t nós temos aqui a velocidade v de t. E esta situação, o comportamento da velocidade em função da aceleração, é descrita da seguinte maneira: v num instante t qualquer é igual a v0 mais a t, a aceleração. Ok? E a aceleração, portanto, nós vimos que é a variação da velocidade, v no instante t, menos v0, dividido pelo tempo em que ocorreu a variação. Isso nós já aprendemos nas nossas aulas de cinemática. Esta informação e mais uma outra informação que nós aprendemos também é que a posição que o móvel ocupa quando ele se desloca em movimento retilíneo uniformemente variado, sujeito a uma aceleração constante, uniformemente variado, aceleração constante. Com a velocidade se comportando dessa maneira, o espaço percorrido é a área sobre o gráfico da velocidade. Então, no nosso caso, o espaço percorrido, que é a área sobre a curva da velocidade em função do tempo, é a área deste trapézio. A área de um trapézio é a base maior, V, no instante t, mais a base menor, V0, dividido por 2. Então, é como se fosse uma altura média, vezes essa distância, ou essa altura, que é vezes t. Eis a posição do móvel em qualquer instante, dada em função das suas velocidades no instante t e a velocidade no instante t0. Bom, perguntamos então, ou calculemos então o trabalho realizado sobre este móvel ao sair do ponto A até o ponto B. Nós já aprendemos que o trabalho é a força vezes o deslocamento. Observem que nós estamos no movimento retilíneo uniforme e a força está na direção do movimento, de tal maneira que eu posso escrever o trabalho desta maneira. Ok? Bom, por outro lado, nós já aprendemos, ao estudar a segunda lei de Newton, que a resultante das forças que atua sobre um corpo, esta é a única força que está atuando sobre o corpo no problema que nós estamos tratando, é o produto de sua massa por sua aceleração. E o deslocamento pode ser dado por, vejam vocês, V no instante t menos V0, mais V0, sobre 2 vezes t. Então, eis a expressão do trabalho que está sendo realizado nesta circunstância. Um corpo em movimento retilíneo uniforme. Esse corpo caindo, ele está ao longo de uma linha reta, está sendo acelerado por uma aceleração constante, que é a aceleração da gravidade, e sua velocidade está aumentando
linearmente de acordo com uma representação semelhante a deste gráfico aqui, ou igual a este gráfico aqui, onde A, pura e simplesmente, é igual à aceleração da gravidade, g. Colocando as informações que nós dispomos na nossa equação, m vezes A, mais A é V de t menos V0 sobre t. Ok? Vezes ΔX, que nada mais é do que V de t mais V0 sobre 2, V de t mais V0 sobre 2 vezes t. Eis o trabalho que está sendo realizado ao transportar o objeto entre os pontos A e B, num movimento que nós estamos considerando, hipoteticamente, retilíneo e uniforme. Então, observando aqui, temos T no numerador, T no denominador, portanto, isso simplifica. E aí, essa simplificação, o fator de 1/2, então isso aqui é igual a 1/2 de m, e eis aqui um produto notável, né? O produto da diferença de dois números vezes a soma desses mesmos números. Isso é igual ao quadrado do primeiro número menos o quadrado do segundo número. E aí nós temos que o trabalho realizado entre os pontos A e B é igual a 1/2 de m v ao quadrado menos 1/2 de m v0 ao quadrado. Só depende da velocidade final e só depende da velocidade inicial. Esta quantidade, ou estas quantidades, recebem um nome particular. Observe que no lado de cá nós temos trabalho. No lado de cá nós temos algo que depende do movimento e que tem a mesma dimensão trabalho. Se trabalho é medido em joule, esta quantidade aqui também é medida em joule. Isto aqui nós damos o nome de energia cinética. Energia cinética. Então, o trabalho realizado entre os pontos A e B é igual à variação da energia cinética entre os pontos A e B. Isto é conhecido como teorema trabalho energia. Okay? Entretanto, a energia do movimento não é a única forma de energia que um corpo tem. Voltemos para o nosso experimento. Tá? Nosso experimento, vejam vocês, ao erguer este chaveiro, para colocar nesta altura, eu apliquei uma força, que é igual ao peso, digamos, apliquei uma força, então eu realizei um trabalho. A pergunta é, para onde foi este trabalho que eu realizei? Já que ele não foi transformado em energia cinética, não, que eu estou levantando vagarosamente, a gente chama quase estaticamente, com a velocidade praticamente constante. Entretanto, eu estou o tempo todo aplicando uma força para poder erguer o peso. Eu estou realizando um trabalho, estou puxando, erguendo esse peso ao longo de uma linha reta. O trabalho que eu realizo é a força vezes o deslocamento. Então, o que ocorre com este trabalho que eu realizo? Eu observo o que ocorre quando eu largo, mais uma vez, o chaveiro. Este trabalho que eu realizei ficou, de alguma forma, acumulado no sistema chaveiro-terra. E nós recuperamos isso no instante em que nós largamos o chaveiro. Ele aumenta a sua velocidade, portanto, adquire energia cinética e, ao colidir, produz som
e outras formas de manifestação da energia, de transformação da energia cinética em alguma coisa. Então, nós dizemos que nessa circunstância, esse objeto tem uma energia, ou melhor dizendo corretamente, o sistema Terra-objeto tem uma energia potencial, ou uma energia em potencial. Vamos melhor elaborar a respeito do que é isto. Assim como a energia cinética é a energia do movimento, essa outra forma comum e constante de energia é a energia potencial. Ou, melhor dizendo, em potencial. Por que em potencial? Exatamente. Porque é uma energia que está acumulada e que você pode, a partir de alguma circunstância, recuperar o trabalho que você realizou para configurar o sistema que está tratando. Aqui, ao erguer este corpo, eu realizei um trabalho. Este trabalho ficou na forma de energia em potencial. E nós chamamos de maneira simples, não é? De energia potencial gravitacional. Outra circunstância onde nós temos energia em potencial é quando você comprime ou distende um elástico com uma mola. Ao comprimir uma mola, você forneceu energia a essa mola, de tal maneira que quando você retira o gatilho ou algum sistema que está mantendo a bola comprimida, ela se distende e pode arremessar objetos. Nós chamamos isso de energia potencial elástica. Temos ainda a energia potencial química. Os reagentes químicos de uma bateria, por exemplo, num processo de uma reação química exotérmica, a reação acontece e ela libera energia. Um processo bastante comum de liberação de energia numa reação química são as explosões. A explosão, por exemplo, de uma mistura de gasolina a ar no motor a explosão, no motor de automóvel. Então, é uma forma. Os produtos químicos ou as substâncias químicas têm energia em potencial, de tal maneira que quando você faz a reação química, a combustão, por exemplo, você tem liberação desta energia que os reagentes têm. Uma outra forma de energia em potencial, ou energia potencial, é a energia nuclear. E por aí vai. Toda vez que você tem um sistema que, ao modificar, de alguma forma, a sua estrutura, você tem liberação, você tem efeitos, tais como colocar um objeto em movimento, aquecer ou emitir som, é porque você tinha, de alguma forma, energia em potencial. Então, se a energia cinética é a energia do movimento, a energia potencial é a energia da configuração do sistema. Ou seja, depende da forma como o sistema está. Por exemplo, essa chave até essa altura, nós sabemos muito bem que ela tem uma energia. Se estiver mais alta, a energia é maior. Então, está aqui é uma forma que o sistema tem, está aqui é uma outra forma que o sistema tem, ou seja, uma outra configuração. Uma outra configuração. Para tratarmos um pouco mais da energia em potencial, observemos o seguinte, vamos tratar o exemplo da energia potencial gravitacional.
para tratar da energia potencial gravitacional, imaginemos a seguinte situação. A partir dela, digamos assim, ou a forma como ela é tratada, é um paradigma para tratar outras situações. Então, aqui está o solo, o planeta Terra, um objeto caindo, um corpo que cai. Ok? Para quem não teve a oportunidade de ver, veja este filme, Um Corpo que Cai, do Hitchcock. É um filme de suspense muito interessante. Eu aproveitei para fazer essa brincadeira. Um corpo que cai. Então, um corpo que cai, ele cai ao longo de uma linha reta. Em todo momento de sua queda, em qualquer instante durante sua queda, em qualquer instante durante sua queda, ele está a uma certa altura e tem uma certa velocidade. Como nós observamos no nosso experimento, a energia potencial depende da altura. E a energia cinética, nós já sabemos, depende da velocidade. Então, este corpo que cai, movendo-se nessa direção, ele tem uma energia cinética que é dada por um meio da sua massa vezes sua velocidade ao quadrado. Este corpo que cai, ele tem uma massa. E tem uma energia potencial que é, ao erguer o corpo, eu apliquei uma força, ao erguer o corpo com velocidade constante, de tal maneira que não haja variação da energia cinética, eu apliquei uma força igual ao peso. Realizei um trabalho que é o peso vezes essa distância. Portanto, a energia potencial é o peso vezes a distância. Em qualquer ponto da queda do corpo, nós podemos dizer que a energia cinética é isso e a energia potencial é isso. E o fato mais importante é que a energia mecânica, que é igual à soma da energia cinética mais a energia potencial, ela é constante. Constante. O que isso significa? Significa que, se o corpo está numa posição H, mas ele vinha caindo de uma altura anterior, que eu vou chamar de H índice zero, a energia mecânica em um ponto qualquer é igual à energia mecânica no instante inicial. Isto aqui nós chamamos de princípio da conservação da energia mecânica. Observando um pouco mais, vamos procurar, em um outro momento, tratar de alguns exemplos onde nós utilizamos esta situação.